Quantas vezes você se sentiu insegura na terapia ocupacional? Não importa se na faculdade, recém-formada ou tem anos de profissão, mas quantas vezes você sentiu que te faltava algo? Não sabia por onde começar ou sentia que precisava fazer um monte de curso, mas no fundo, sempre falta algo. Chega ao ponto de você ter medo de atender um paciente, ficar inseguro, ter taquicardia e até fugir, se você puder, de atender aquele caso. Se eu te contar que, na verdade, isso está acontecendo porque você está tampando o sol com a peneira e a culpa, vamos se dizer assim, o responsável por essa insegurança, na verdade, não são os cursos e também não é a faculdade que você cursou. Imagina só, numa conta bancária, você tem um dinheiro e aí você decide doar. Ok, você tá com saldo positivo. Só que agora imagina você na conta zerada, sem um centavo. E mesmo assim você quer tirar para doar, quer tirar para doar, quer tirar para doar. E aí a sua conta vai ficando negativa. Quanto mais negativa, você não tem dinheiro para pagar, você fica endividada. É isso que acontece com você. Nós escolhemos a terapia ocupacional como um chamado, como um amor à profissão, como realmente algo para doar ao outro, para transformar a vida do outro, sempre pensar no outro. Só que muitas de nós escolhemos a terapia ocupacional para dar ao outro o que, na verdade, algo que nos faltou. Eu vou aprofundar mais. Muitas vezes você, na infância, não foi bem compreendida, você não teve amor dos seus pais, eles chamavam mais do jeito deles, ou não demonstravam, ou eram muito autoritários, ou eram muito rígidos, ou eram muito calados, ou eram de alguma forma que você se sentia rejeitada, que você se sentia inferior, não se sentia amada. Ou se você passou por uma situação mais severa de uma violência física, verbal, não importa. Passou por situações na infância, na adolescência, na vida adulta, em relacionamentos, que você se sentiu menosprezada, rejeitada, não amada. E o que acontece? Você finalmente achou uma profissão, algo na sua vida que te desse propósito, que te fizesse sentir bem. Só que você só se sente bem, você sente amor quando você dá ao outro e o outro tem uma resposta. Porque se o seu paciente te largar, se o seu paciente não gostar de algo que você fez, ou se alguém te criticar, se alguém falar alguma coisa, não só o seu paciente, tudo desmorona. Porque você escolheu uma profissão para suprir uma falta que você teve de receber. Você quer dar ao outro algo que você não teve e gostaria de ter recebido. Você provavelmente deve ter um motivo, algo que te conecta na sua vida para ter escolhido a terapia ocupacional. No meu caso, eu tenho uma situação que eu, na verdade, era de forma inconsciente, eu não tinha essa noção. E eu fui entender, acho que nesse ano, final do ano passado. A minha avó, eu tinha 13 anos quando ela faleceu, e a minha avó teve câncer. Durou muito rápido a descoberta até o período dela vir a falecer. E na época ela era aquela avó forte, porreta, só que ao mesmo tempo ela demonstrava o amor dela por presente. Ela não demonstrava o amor por afeto. E eu lembro até hoje que ela tava na cama, deitada. Eu tava deitada na beira da cama, tava junto com ela, e ela falou assim: vem cá, me dá um abraço. Eu falei: pra quê? E isso sempre me doeu muito, na verdade. Hoje eu consigo falar de uma forma melhor. Mas aquele porquê não foi na maldade, foi porque, nossa, minha avó nunca me pediu isso. A minha avó não fazia isso. Ela demonstrava o afeto dela por presente, por algo material. Nunca veio um abraço. E depois que ela faleceu, eu chorei muito, eu sofri muito com relação a isso, porque eu realmente, poxa, que custava ter dado um abraço? Eu não sabia que iria morrer tão rápido. Isso dói. E tanto é que na faculdade algo me chamava para a área hospitalar, algo me chamava para os cuidados paliativos. Meu TCC na faculdade foi sobre cuidados paliativos e humanização na oncologia, só que na pediatria, porque não tinha oncologia adulto.
fui para a área hospitalar, era um grande desejo, e sempre lidei muito bem com cuidados paliativos, com pacientes com diagnósticos graves. É como se eu sempre tentasse suprir aquilo que eu não fiz pela minha avó, ou ao mesmo tempo tentar entregar ao outro aquilo que eu não recebi, porque meu pai foi autoritário, meus pais, eles entregaram o melhor que eles poderiam. Mas na minha ótica, na minha visão, em muitos momentos eu não me senti realmente amada e aceita como eu sou. E aqui, mais uma vez, eu tô abrindo muito a minha vulnerabilidade para você entender que a gente precisa de algumas curas para que a gente consiga transbordar na vida do outro. Então, voltando à analogia do começo desse episódio, imagina só, você tá lá com a sua conta ou zerada ou negativa de emoções, de parte espiritual, mental, e você encontra uma profissão linda, que te preenche, que te dá o sentimento, te dá a sensação e te faz sentir o que você não sente há muito tempo. E aí você escolhe essa profissão, só que sempre tem um vazio. Sua conta tá negativa, você tá em débito, você tá em dívida, só que você não sabe. E aí você vai atrás da sua profissão, aí você faz curso, aí você tenta atender os pacientes, mas vem aquele medo, vem aquela insegurança de incapacidade, de que você não é bom o bastante porque você acreditou nisso. Se os seus pais, na sua ótica, não demonstravam amor por quem você era, por que você merece amor então? E aí sempre te falta, então você tá com a conta negativa. E aí você vai e doa mais. E aí você vai e faz um curso. Aí você vai e atende aquele paciente com o que você consegue, dando o seu melhor. E vai. E a sua conta tá negativa. E isso vai te dando débitos. Vai te endividando emocionalmente, espiritualmente, inclusive na sua saúde. Eu não sei se você tem alguma doença, se você desenvolveu algo nesse tempo. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa se você for no meu Instagram e rodar os vídeos, você vai ver vídeos que eu tô com a boca bem comida, assim, com vários machucados. Aquilo era ansiedade. Eu arrancava as peles da boca, eu cheguei a arrancar da orelha aqui, ó. De soltar a pelinha e eu puxar aqui em volta do dedo. Eu já cheguei a me machucar de diversas formas pela ansiedade. E isso eu venho curando. Então, quando você tem uma conta no zero ou negativa e procura algo para substituir, tampar literalmente o sol com a peneira, porque o buraco está muito mais embaixo, você não cura suas emoções, você não se aproxima de Deus, você tá com as suas áreas da vida totalmente desorganizadas e do avesso, é isso que acontece. É por isso que você vai atender um paciente e se sente menor. É por isso que você vai tentar defender o seu ponto de vista e você não se sente importante. É por isso que tudo isso acontece. Imagina só, você escolheu a ferramenta perfeita. Imagina que a terapia ocupacional é uma ferramenta para a gente mudar a vida das pessoas. E essa ferramenta, imagina como sendo uma pá. Só que você tá cavando no lugar errado e tá morrendo. Você tá cavando num solo infértil, porque esse solo é com a perspectiva do outro. Você tá feliz se tá sol. Você tá feliz se te elogiaram. Você tá feliz se o seu paciente teve resultado. Você só tá feliz se algo de bom aconteceu no seu dia. Mas se uma coisa de ruim acontecer, pode ter acontecido 10 coisas boas. Se uma coisa ruim acontecer, vira o pior dia da sua vida. Isso vai se somando, e aí você vai se sentindo mal, você vai se sentindo fraca, insegura, desmotivada, estressada, cansada, um cansaço que você dorme, acorda e tá do mesmo jeito. É porque você tá cavando, você tá com a ferramenta certa. Você escolheu a profissão certa, você foi chamada para essa profissão, só que você tá cavando na terra errada. A terra que você tem que cultivar e adubar para crescer frutos fortes, para realmente você colher deles, é no autocuidado, é na autoestima, no autoconhecimento, na cura emocional, espiritual, mental. É aí que mora a raiz da sua insegurança. Quando eu falo antes de cuidar do outro, cuide de você. Aquela frase famosa, antes de tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Como você vai dar amor e amar a essência daquele ser humano sem julgamento se não foi feito isso por você? Como você vai transbordar amor se não te amaram?
Como você não vai julgar ou ficar estressada com alguma situação que seu filho, seu marido ou seu paciente fez, se não tem paciência contigo e nem você mesma tem com você. Então, a falta de valorização que, consequentemente, as pessoas têm à sua volta. Se você não ouviu o episódio anterior, ouça, porque eu falo muito sobre isso, do que você pensa, vira um sentimento, esse sentimento acumulado vira um comportamento que você mal percebe, e esse comportamento dita os seus resultados. Então, volta lá no episódio 1. Mas, basicamente, você tá em débito. Quando você colocar saldo positivo nessa conta, quando você tiver com uma conta com um saldo bem potente de quem você é, de todas as habilidades, as potências, os seus defeitos, quando você se aceitar, autoaceitação, autoconhecimento, autoestima, autocuidado, quando você colocar esses pilares de auto para si mesma, ou seja, colocar dinheiro nessa conta, quando essa poupança ficar bem recheada, você vai conseguir transformar a vida das pessoas sobrenaturalmente. Você vai conseguir ter muito mais segurança para se posicionar, para defender as suas ideias, para colocar a terapia ocupacional verdadeiramente em jogo, para divulgar o seu trabalho, para captar pacientes, para fazer o que você quiser, porque todas as áreas da sua vida vão ser transformadas. Você não é uma laranja pela metade, que sempre procura no outro, na profissão, no marido, nos pais, nos filhos, ou em alguma coisa para se completar. Você é uma laranja inteira, você não precisa de alguém para se complementar. Você é completa. Só que você tem que se autodescobrir. Você tem que buscar conhecer essa sua outra metade, aceitar as perfeições e as imperfeições, encher a conta bancária para aí conseguir transbordar na vida dos seus pacientes. E não é quicar de curso em curso e fazer várias técnicas, várias abordagens, ou até pensar em trocar de profissão, porque você vai estar tampando o sol com a peneira. Porque, na verdade, a sua raiz, a sua árvore tá apodrecida de dentro para fora e você tá querendo dar frutos lindos, saborosos e não vai conseguir, desde que você não cure primeiro a si mesma. Até o próximo TO Fora da Caixa podcast.